Eu sou Tice Weber, sócia consultora da Brain e coordenadora do núcleo Brain Behavior. O núcleo Brain Behavior é o nosso núcleo de pesquisas comportamentais, em que nós fazemos uma investigação mais aprofundada, com embasamento acadêmico, sobre aspectos relacionados ao comportamento do consumidor e ao mercado imobiliário. Um dos nossos eixos de pesquisa atual são as categorias emergentes do mercado imobiliário. O que é isso? São rótulos, conjuntos, novos labels que surgem para designar novos produtos ou novas modalidades de empreendimentos imobiliários. Em uma roda de especialista, nós levantamos diversos termos, diversas categorias emergentes e, a partir daí, fizemos uma coleta nos principais veículos de comunicação. A categoria emergente que mais saltou aos olhos, ou seja, que teve mais volume de publicações, foi a multipropriedade. Nós coletamos um total de 990 artigos. Destes, 25% referiam-se à categoria multipropriedade. E é sobre esta categoria e o conteúdo destas publicações que eu vou trazer para vocês hoje. A nossa primeira análise foi rodar em um software de análises qualitativos quais eram os principais conceitos que estavam presentes naqueles artigos, ou seja, os artigos de mídia nos principais veículos de comunicação de todo o país que continham o termo multipropriedade, quais outros conceitos e também quais outras palavras-chave estavam ali presentes. É isso que eu vou trazer para vocês agora. Bom, começamos então com o conceito de imóvel, né? Claramente faz sentido que apareça esse conceito e essa palavra como uma das principais palavras-chave. O segundo conceito também é muito interessante, que foi o conceito de direito, com 792 menções nesses 251 artigos que nós coletamos. Isso faz muito sentido, visto que multipropriedade é um tipo de condomínio específico que passa por um regimento e por uma condição legal específica. Então, o termo de lei, direito, regras, são conceitos e palavras sempre presentes em grande volume nesses artigos coletados. O terceiro conceito que nos chamou bastante atenção foi o conceito de tempo. Também faz muito sentido, visto que, num conceito de empreendimento multipropriedade, os seus proprietários eles dividem, usufruem daquele imóvel em tempos específicos. Então, foi outro conceito bem presente nesses artigos. Seguimos para os conceitos de condomínio, propriedade, proprietário e, por último, o conceito de fração, que também refere-se a essa cota, a esse pedaço de empreendimento que está sendo adquirido. Quando nós olhamos as palavras-chave, existem dois grupos de palavras-chave que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos também. O primeiro grupo é de hotéis e resorts, visto que essa modalidade de multipropriedade é comum nesse tipo de empreendimento, principalmente, né, para imóveis de lazer e segunda moradia. Então, hotéis e resorts são modalidades que usufruem desse tipo de condomínio. Em seguida, também há o grupo de palavras que refere-se a investimento e milhões. Então, isso nos mostra o investimento e a atenção que tem se dado a essa nova categoria emergente do mercado imobiliário. Apesar de 25% dos artigos coletados falarem sobre o termo multipropriedade, ou seja, é um termo que está em alta na mídia, que tem aparecido com frequência, que tem sido amplamente divulgado, ainda é um termo, uma categoria pouco conhecida pelos consumidores em geral, pelo público amplo. E isso foi comprovado e ficou claro numa pesquisa também realizada pela Brain, em que um dos questionamentos foi justamente: você conhece, você sabe o que é multipropriedade? Entre os respondentes,
83% afirmaram não conhecer e não saber sobre o que se trata esse termo. Então, ainda existe um caminho a ser percorrido até que todos passam a entender e compreender com mais familiaridade essa categoria emergente. Muito provavelmente também, até por um certo desconhecimento, essa pesquisa nos revelou ainda uma certa rejeição por parte dos consumidores em adquirir um imóvel com essas características, né? Ou cotas de imóveis com essas características. Vou apresentar aqui os percentuais para vocês. 40% dos entrevistados afirmaram que, com certeza, não comprariam cotas de um empreendimento do tipo multipropriedade. E nós temos aqui algumas diferenças interessantes entre regiões do Brasil e também entre diferentes faixas de renda. Essa rejeição ela foi maior nas faixas de renda abaixo de R$ 15.000 mensais, em que nós tivemos 44% dos respondentes afirmando que não comprariam um imóvel com essas características, cotas de um imóvel com essas características. Já nas rendas mais altas, essa rejeição cai um pouquinho para 37%. Quando nós falamos das diferentes regiões brasileiras, a região que apresenta maior índice de rejeição foi a região Norte e Centro-Oeste, em que 54% afirmaram que não comprariam cotas de imóveis de multipropriedade. Aonde existe maior aceitação é na região Nordeste. Aqui, o percentual de rejeição cai para 32%. Além de identificarmos os principais conceitos e as principais palavras-chave presentes nesses artigos de mídia, nós elencamos 3 pontos cruciais para entendermos um pouco mais sobre a categoria multipropriedade. São estes: o conceito, ou seja, nesses artigos como é definido, o que a mídia traz que é o imóvel do tipo multipropriedade, o público, ou seja, a quem se destina, e por último, os drivers, ou seja, quais movimentos, quais tendências de mercado fazem com que surjam, que seja popular ou que faça sentido uma modalidade de condomínio do tipo multipropriedade. Vamos primeiro ao conceito. Bom, os principais veículos de comunicação dizem que o imóvel multipropriedade é aquele em que várias pessoas, tanto física como jurídica, adquirem uma fração, uma parcela ou uma cota de um mesmo imóvel, tendo o direito de usufruir aquele imóvel de maneira exclusiva. Então, digamos que eu, você e a equipe aqui de produção que está gravando esse vídeo, compramos um mesmo imóvel, cada um com a sua fração, cada um com a sua devida cota. Não quer dizer que nós vamos juntos usufruir daquele imóvel, mas sim que cada um de nós vai ter um tempo determinado e um tempo acordado para usar aquele imóvel com exclusividade ao longo do ano. Sobre o público, então quem são as principais pessoas que se interessam ou compram esse tipo de empreendimento? Então, tanto investidores, como principalmente famílias da classe média que buscam um imóvel de segunda moradia, um imóvel de lazer e encontram nessa compra de cotas a possibilidade, a oportunidade de adquirir um imóvel com um preço mais baixo, com um custo mais baixo. E não só esse custo na hora da compra, como também divide-se as responsabilidades, as obrigatoriedades que referem-se à manutenção e ao dia a dia daquele imóvel. Em geral, os imóveis do tipo multipropriedade são muito procurados para imóveis de segunda moradia, mas esse tipo de condomínio ele também pode ser aplicado e também funciona para imóveis residenciais, para imóveis comerciais e também para imóveis rurais. Por último, quais são os drivers, o que motiva, quais tendências que refletem também os imóveis de tipo multipropriedade, né? Então, multipropriedade são empreendimentos que já são consolidados, já existe uma cultura em outros países e no Brasil ainda é incipiente
mesmo com o potencial turístico gigante que nós temos. Mas isso tudo vem de encontro ao momento que nós estamos vivendo de economia compartilhada, em você valorizar muito mais a experiência, o usufruir do que a posse 100% exclusiva de determinado bem. Então nós vemos empresas grandes de sucesso que entendem esses drivers e essa mudança cultural da nossa sociedade, como Uber, Airbnb, que já favorecem e privilegiam esse tipo de negócio. Então, empreendimentos de multipropriedade, eles acompanham essa mudança geracional, cultural, em privilegiar o uso, a experiência, o serviço, muito mais do que ter. Fiquem ligados para mais informações sobre categorias emergentes do mercado imobiliário. Hoje nós falamos sobre multipropriedade e temos muitas outras novidades no mercado que estão surgindo e tendências de consumo para compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, nos siga nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube, temos podcast também, baixe o nosso app Brain e até a próxima!